Olá, pessoal. Bem, vamos começar mais uma aula sobre cinética química. Nós, na última aula, vimos como encontrar a velocidade da reação e determinar a lei de velocidade a partir de experimentos. Então, aqui tem uma tabela com experimentos com diferentes concentrações dos reagentes. Observe aqui que no experimento 1 as concentrações tanto de NO quanto de Cl2 são as mesmas. No experimento 2, a concentração de Cl2 ela permanece constante. Então, quando a gente escreve a lei de velocidade do experimento 2 e divide pela lei de velocidade do experimento um, a gente consegue encontrar a ordem com relação ao NO. A gente consegue encontrar qual é a relação entre a concentração do NO com a velocidade de reação. Então, nós fizemos isso tanto com o NO, dividindo a lei de velocidade do experimento 2 pelo experimento um, e fizemos também dividindo a lei de velocidade do experimento 3 pelo experimento um, porque no experimento 3 a concentração de Cl2 é diferente do experimento um e a concentração de NO é igual. Se a gente consegue avaliar qual é a ordem com respeito a Cl2, dividindo a lei do experimento 3 para o experimento um. Então, matematicamente, o que a gente tem é isso daqui. Tá? É claro que a gente pode observar pela tabela que ao dobrar a concentração do NO do experimento um para o experimento 2, a velocidade de reação ela é 4 vezes maior, então significa que é segunda ordem. E também a gente pode observar que do experimento um para o experimento 3, ao dobrar a concentração no Cl2, a velocidade também dobra. Então, a lei de velocidade, a ordem seria, com em relação ao Cl2, seria um. Mas é mais interessante a gente treinar essa forma matemática, até porque nem sempre vai ser tão visual assim essa relação da concentração com a velocidade. Então, matematicamente, vocês podem equacionar isso, né, dividir as leis de velocidade e, ao final, obter qual é a ordem com respeito aos reagentes, tá? O que a gente vai ver hoje é um pouquinho diferente, né? Seria a relação da concentração com o tempo. Então, você está numa reação, é interessante você prever qual é a concentração daquele seu reagente ao longo desta reação. Então, em vez de agora a gente exprimir a relação da velocidade com concentração, nós vamos exprimir a relação de concentração com o tempo. Para fazer isso, primeiro a gente vai adotar as três ordens que a gente já estava vendo, ordem zero, ordem e ordem 2, e a gente vai integrar essa relação. Então, a gente sabe que a taxa de variação com relação ao reagente é uma taxa negativa, e isso porque o reagente ele é consumido ao longo da reação, logo a concentração vai reduzindo, vai diminuindo. Então, é uma variação negativa. Sempre que eu falo dessa derivada, é uma taxa de variação. No caso aqui, a taxa de variação da concentração do reagente pelo tempo. Então, menos dr dt. Tá? Começando pela reação de ordem zero, significa que a concentração do reagente é elevada a zero, ordem é o nosso expoente, logo qualquer número elevado a zero é igual a 1. Muito bem. O que que a gente vai fazer agora numa próxima etapa? Na próxima etapa, a gente vai deixar tudo que é concentração de lado e tudo que é tempo do outro. Tá? Então, a gente deixa de um lado a concentração e do outro lado o tempo. Integrando dos dois lados, a gente tem que lembrar que essa integral seria essa somatória, ou a área abaixo da curva. A gente tem que analisar qual é o intervalo que está sendo avaliado, na qual o nosso intervalo vão ser os limites de integração. Observe que aqui, ó, na integral do lado esquerdo, aparece concentração de R0, ou seja, a concentração inicial de reagente, e a concentração final aparece aqui em cima. Esse é o intervalo que a gente está integrando, de R0 até RF. Do outro lado, nós temos o intervalo do tempo inicial, T0, para o tempo final, TF. Tá? Então, esses são os intervalos que nós estamos fazendo a integração. Lembrando que no início da reação não tem produto, e no início da reação a concentração do reagente é a máxima, que é a inicial, que é a R0. Então, T0 é igual a zero e a concentração inicial é igual a R0.
Depois que a gente faz essa integração, então, e aplicando os limites de integração, nós temos uma equação geral que relaciona a concentração do reagente em qualquer tempo com justamente o tempo. Observe aqui que essa equação é uma equação da reta. O RF, ou seja, a concentração final do reagente, é como se fosse o nosso Y. O nosso menos K, que aparece aqui nessa equação 5, o menos K vai ser a inclinação da reta, vai ser o coeficiente angular. O T equivale ao nosso X, na equação do tipo y igual a x mais b, e a concentração inicial vai ser o nosso coeficiente linear. Ou seja, se a gente, a partir de um conjunto de pontos, conseguir montar essa reta, nós podemos, inclusive, determinar qual foi a concentração inicial utilizada no experimento, caso não seja dado, e também nós conseguimos determinar, por esses dados, qual é a constante de velocidade para essa reação, se ela for de ordem zero. Então, é bem interessante, nós fizemos esse estudo na parte de velocidade instantânea. Então, a gente montou um gráfico, vimos a inclinação da reta, calculamos a variação ΔY sobre ΔX para achar essa inclinação, que equivale à nossa inclinação da reta, que equivale ao coeficiente angular, tá? Então, se a gente tem um conjunto de dados com tempo e concentração, a gente consegue montar um gráfico e encontramos esse valor de cada constante de velocidade. Então, vamos ver aqui um exemplo. Tem um conjunto de dados para essa reação. Amônia dando N2 mais H2. Então, aqui tem vários tempos de reação e que várias concentrações de NH3 em cada tempo. Pegando esses pontos e plotando num gráfico de concentração por tempo, nós vamos ter esse formato, é uma reta, né? Uma equação da reta como a gente já esperava, uma reta decrescente, lembrando que a gente está lidando com um reagente, então tem que ser decrescente, né? E como é que a gente calcula a inclinação? Lembra lá como que a gente fez na velocidade instantânea? Se você pegar dois pontos em cima dessa reta e fizer a variação de concentração, que é o ΔY, sobre a variação do tempo, que é ΔX, você vai encontrar a inclinação. Se você encontra essa inclinação, você encontra o A, e o A, neste caso, é o menos K, menos a constante de velocidade, como tive no slide anterior. Então, fazendo essas contas, eu acho que o K para essa reação é 1,5 vezes 10 a menos 3. Eu encontrei esse valor de K, eu vou substituir lá na equação genérica, lá de cima, que a gente tinha feito antes. Então, já tem o valor de K, eu tenho a equação, em qualquer tempo agora, eu consigo determinar qual é a concentração desse reagente. Então, vamos supor, eu quero saber qual é a concentração desse reagente em T igual a zero. Concentração de R, F é igual a concentração de R zero. A concentração em um segundo é só multiplicar aqui por um. Então, vai ser concentração de RF menos 1,5 vezes 10 a menos 3 mais concentração inicial do reagente. Então, para qualquer tempo, eu consigo determinar qual é a concentração desse reagente. A gente vai fazer o mesmo estudo agora para as ordens um e 2. Lembrando que para a reação de primeira ordem, a relação da velocidade com a concentração desse reagente é de primeira ordem, então são diretamente proporcionais. A variação de concentração do reagente pelo tempo vai ser igual a K, concentração de R elevado a 1. Vamos fazer exatamente a mesma coisa que fizemos anteriormente, tudo que tem concentração de lado, o tempo do outro lado. Então fica dr sobre R, que é a concentração de R, igual a menos K dt. Agora nós vamos integrar. E aí, numa tabela de integrais, se vocês procurarem, a integral de um sobre x é igual a ln de x. No caso, nosso x aqui é a concentração do reagente. Então, um sobre a concentração do reagente vai ser igual a ln dessa concentração. Só um minutinho aqui. Vamos lá. Então, ln, eu vou substituir os limites de integração.
Lembrando que ln de RT sobre R0 é a mesma coisa que ln de RF menos ln de R0, que vai ser igual a menos KT. Temos mais uma vez uma equação da reta, em que agora a relação é em ln de Rf com T. Então, nós não temos mais RT relacionado com o T, mas nós temos o Rf, ln de Rf, tá? Então, quando a gente for pegar uma tabela, a gente não pode colocar na tabela, se for a reação for de primeira ordem, a concentração pelo tempo. A gente tem que ter o ln dessa concentração pelo tempo, tá bom? Então, se a gente tem isso, a gente consegue, com esse conjunto de dados, lembrando que se for um sistema gasoso, lembra lá de equilíbrio, que a gente escreveu em função de pressão, também podemos escrever a mesma expressão em função da pressão, tá bom? Só que aí, no caso da ln da concentração, entraria o ln de P. Então, aqui escrevendo, plotando o gráfico, nós vamos ter ln de P, que aqui é um sistema gasoso. O exemplo que traz no livro é para o sistema gasoso, ele trouxe em termos de pressão, por isso que eu reproduzi aqui, mas poderia ser escrito em termos de concentração também, tá? A ideia é a mesma, mesmíssima ideia, em que a gente vai ter a variação de y pela variação de x, a diferença é que agora no eixo y vai estar com Ln, ou de concentração, ou de pressão, se o sistema for gasoso, tá? Por tempo. Então, a gente faz a variação, essa variação de y com a variação de x, é a inclinação da reta, que vai resultar no menos k. Achando essa constante de velocidade, eu consigo escrever, então, essa equação geral. Em qualquer tempo, eu consigo encontrar qual é a concentração desse reagente. E, por último, podemos fazer, deixa o exercício para a gente ver depois. Na próxima aula eu vou fazer só exercícios, então a gente vai ver só a teoria agora, depois a gente faz uma aula só com exercícios, tá bom? Para a segunda ordem, a relação agora é quadrática, ou seja, a velocidade de reação ela tem uma relação com o quadrado da concentração. Se eu dobrar a concentração, eu quadruplico a velocidade da reação. E eu vou escrever que essa menos dr dt é igual a kr ao quadrado. Então, a taxa de variação é negativa, porque nós estamos tratando de um reagente, a concentração diminui com o tempo. E vamos seguir o mesmo procedimento. Separar tempo de um lado, concentração do outro, e vamos integrar. A integral de um polinômio qualquer, esse aqui é o mais simples ainda, aqui é como se fosse 1/x², basta eu somar o expoente por 1 e dividir por essa soma. Então, quando eu faço isso, eu obtenho esse resultado aqui. 1/concentração do reagente no tempo final, menos 1/concentração do reagente inicial, igual a kT. Essa é a expressão, essa é a equação que relaciona a concentração do reagente em qualquer tempo para uma reação de segunda ordem. Da mesma forma, nós podemos montar um gráfico dessa reta em que o y, neste caso, é 1 sobre a concentração final e o x equivale ao tempo. Então, pegando agora dados, esses gráficos são do nosso livro base, né, do COTS, né, primeiro capítulo do segundo volume, se eu não me engano, é o capítulo 14, de cinéticas, vão ter todos esses gráficos lá e também a explicação para eles e cada lei integrada que nós estamos vendo aqui hoje. Então, vale a pena pegar o livro, dar uma lidinha também. Não fique preso apenas nas aulas gravadas, nem nas aulas presenciais, mas pegue o livro para ler, para refazer. Tem exercícios ao longo do capítulo que é bom vocês praticarem, tá bom? Então, substituir agora os pontos em que eu tenho no eixo Y, 1 sobre a concentração do reagente, no eixo X eu tenho o tempo. Fazendo isso, agora vamos lá para a inclinação. Essa inclinação, se vocês observarem, ela é crescente, é uma inclinação positiva. E aí surge uma dúvida, geralmente, nos alunos quanto a isso, porque estou trabalhando com reagente, mas essa inclinação, ela é positiva. Isso não é estranho? Porque ao longo da reação, a concentração do reagente não vai diminuindo? Vocês têm que prestar atenção no seguinte,
Aqui o y é um sobre a concentração. Ou seja, se a concentração ela vai diminuindo, essa razão ela vai aumentando. Por isso que essa reta é crescente diferente das outras duas. E o nosso coeficiente angular aqui, ele é positivo. A gente vai encontrar o valor mais k e não menos k, como estava vendo anteriormente, porque anteriormente era uma reta decrescente, em que a gente relacionava direto a concentração com o tempo. E aí sim, se relaciona direto a concentração com o tempo, a reta tem que ser decrescente para o reagente, tá bom? Então, fazendo a mesma coisa que fizemos anteriormente, juntamos todos esses pontos dados lá naquela tabelinha para formar esse gráfico. Então, aqui tem um conjunto de pares ordenados, em que no eixo Y é um sobre a concentração do NO2 e no eixo X é o T. A partir disso, eu posso fazer a variação de y dividido pela variação de x, que vai ser a inclinação da reta, que no nosso caso aqui vai resultar no valor da constante de velocidade. Mais um detalhe que eu esqueci de mencionar anteriormente, observe que cada constante de velocidade, ela possui uma unidade específica. Então, se a reação é de segunda ordem, além de velocidade, resulta numa relação quadrática e a constante de velocidade vai ter a unidade litro por mol segundo. Esse tempo aqui pode ser minutos ou hora, dependendo do experimento, tá bom? Mas essa vai ser a unidade, litro por mol e uma unidade de tempo. Então, já encontramos aqui as leis de velocidade. O que é interessante é que para qualquer concentração, agora faltou só um quadrado aqui, deixa eu ver. Ah, porque eu aproveitei essa lei do outro exercício, né? Achei aqui, ó, essa constante, e aí só esqueci de mudar aqui esse reagente, que é NO2 ao quadrado. Então, corrijam aqui para mim, por favor. Coloque 0,55 vezes NO2 ao quadrado. Eu tenho a velocidade relacionada diretamente com a concentração. Eu consigo encontrar para qualquer concentração qual é a velocidade da reação. E outra coisa que eu consigo fazer é substituindo aqui em cima, quando eu substituir esse valor da constante, eu consigo encontrar para qualquer tempo qual é a concentração final do meu reagente. Então, essas são as leis integradas. Tem alguns probleminhas aqui para a gente praticar. Basta a gente ver qual é a ordem da reação. Então, aqui a gente está falando, olha, se é K concentração de I ao quadrado, significa que essa ordem é de segunda ordem, a reação é de segunda ordem com relação a HI. Então, se é de segunda ordem, a gente vai usar essa lei integrada. Então, basta você identificar qual é a ordem para substituir esses dados, tá bom? A ordem 2, a lei integrada é essa, 1 sobre RT menos 1 sobre R0 igual a KT. Agora é só substituir os dados. Muito importante vocês pausarem esse vídeo, ler a questão com calma, identificou que é a segunda ordem, vai lá na lei integrada da segunda ordem para substituir esses dados. Aqui tem um resumo sobre as leis integradas, então para a ordem 0, 1 e 2, esse é o resultado da integração e são os gráficos que a gente consegue encontrar a partir da inclinação a constante de velocidade. Então, para cada ordem, eu consigo encontrar a constante de velocidade a partir da inclinação da reta formada por esses pares ordenados de concentração por tempo. Então, aqui é uma aula introdutória, só para vocês entenderem o mecanismo, para a gente encontrar essa relação da concentração com o tempo. A partir da semana que vem, nós começaremos a praticar, em termos de exercícios, essas equações, tá bom? Encontrando concentrações desses reagentes ao longo do tempo para reações de ordem 0, 1 e 2. Até lá.